A nossa aula de hoje vai ser sobre elipse. Então, primeiro, nós vamos entender a elipse como sendo um lugar geométrico. Então, elipse é o lugar geométrico dos pontos do plano cuja soma das distâncias a dois pontos fixos, F1 e F2, é constante e maior que a medida do segmento de reta com extremos nesses pontos. Então, uma elipse é essa figura aqui. Então, esse ponto P, que na verdade o conjunto desses pontos, que forma a elipse, tem a seguinte propriedade. A soma dessas distâncias é sempre constante. Então, a distância desse ponto até o F1 mais a distância desse ponto até o F2 é a mesma. Então, aqui eu tenho um ponto P. Se eu pegar um outro ponto qualquer nessa elipse, calcular a distância até o F1 e a distância até o F2, e fizer a soma, eu vou obter sempre o mesmo resultado, tá? E essa soma das distâncias também sempre vai ser igual a esse comprimento aqui da elipse, certo? Aí nós temos alguns elementos e relações importantes em uma elipse. Então, dada uma elipse, nós vamos aqui comentar sobre alguns elementos que são importantes a gente lembrar. O primeiro, os focos. Então, os focos são esses pontos chamados aqui de F1 e F2. Então, sempre uma elipse tem dois focos, que estão associados àquela definição que nós acabamos de fazer. Depois, a distância focal. A distância focal é a medida do segmento F1, F2 dessa figura aqui. Então, sempre que for pedido distância focal, eu estou interessado em saber a distância entre os focos, ou seja, a distância do F1 até o F2, a distância desse segmento, que a gente vai nomear aqui de 2C. Então, considerando que C é a medida de um foco até o centro da elipse, o comprimento, a distância focal, o comprimento desse segmento vai ser 2C. Nós temos também o eixo maior, então a medida do segmento A1, A2 da figura. Então, sempre que falar em eixo maior, está se referindo a essa distância aqui, a distância entre esses pontos que forma aqui o eixo maior da minha elipse. Como aqui a gente nomeou por A1 e A2, chamando aqui de Azinho, essa distância é 2A. Do mesmo jeito que eu tenho o eixo maior, que é esse daqui, eu também tenho o eixo menor, que é esse outro eixo aqui da minha elipse. Então, o eixo menor é a medida do segmento B1, B2. Então, nessa figura aqui, a distância do B1 até o B2 vai ser o nosso eixo menor da elipse. Também nomeando aqui por Bzinho, essa distância a gente pode representar como 2Bzinho. O centro, que a gente vai normalmente chamar de ponto O, é ponto médio desses dois eixos. Então, sempre que eu quiser determinar o centro da elipse, eu vou achar a média entre os pontos desse segmento, que é o eixo maior, e a média entre esse segmento, que é o eixo menor. E a excentricidade de uma elipse, a gente representa pela letra E, sempre vai ser o C dividido pelo A. Então, para que eu possa determinar a excentricidade, eu preciso saber o valor do C e do A. E uma relação importante dessa excentricidade é o seguinte, sempre esse C ele é menor do que o A. Então, sempre essa divisão vai ser um número entre 0 e 1. Se você fizer algum cálculo e der um número maior do que 1, tem alguma coisa errada. Além disso, em toda elipse é válido essa relação, que nada mais é do que o teorema de Pitágoras. Então, se aqui é o meu C e aqui é o meu B, aqui eu tenho a hipotenusa do meu triângulo retângulo. Então, sempre o teorema de Pitágoras é válido na elipse. A ao quadrado é igual a B ao quadrado mais C ao quadrado. Agora, nós vamos falar sobre equação reduzida de uma elipse. Então, sendo x0, y0 o centro da elipse, nós temos dois casos. O primeiro, se o eixo maior for paralelo ao eixo das abscissas, ou seja, o eixo x.
Então, note que nesse caso aqui, tenho o meu plano cartesiano x e y, o eixo maior da minha elipse, A1, A2, ele é paralelo ao eixo x. Então, ó, o meu eixo maior sendo paralelo ao eixo das abscissas, ao eixo x. A minha equação reduzida vai ser desta forma. Então, x menos x0 ao quadrado, mais y menos y0 ao quadrado. O x menos x0 é dividido pelo a ao quadrado e o outro é dividido por b ao quadrado. Sempre aqui no meio é mais e sempre igual a 1. Isso daqui é a equação reduzida de uma elipse, onde esse x0 e y0 são as coordenadas do centro, esse a e b a gente sempre consegue calcular, tá? E o x e y permanece x e y nas variáveis mesmo. O segundo caso é quando o eixo maior é paralelo ao eixo das ordenadas, ou seja, ao eixo y. Então, quando eu tenho esse tipo de elipse, então tenho meu plano cartesiano, x e y, e agora o meu eixo maior, ele é vertical, ó, paralelo ao eixo das ordenadas, ao eixo y. A única coisa que vai ser diferente quando o eixo maior for paralelo ao eixo y, a única coisa que vai trocar vai ser o denominador das frações. Na primeira, aqui ficava o a ao quadrado e aqui o b. Nesse caso, é ao contrário. Então, b ao quadrado e na segunda, embaixo, né, do y, fica o a ao quadrado. No meio continua mais e aqui continua igual a 1. Certo? Agora, nós vamos fazer alguns exemplos usando essas ideias. O primeiro exemplo. Observe a imagem abaixo. Sabendo que A, o ponto A, né, tem coordenadas 13 e 0, e o ponto C tem coordenadas 0 e 5. Determine a equação da elipse e a distância entre os focos. Então, eu quero duas coisas. A equação reduzida da elipse e a distância entre os focos. Bom, as informações que são fornecidas foram essas, que o ponto A tem coordenadas 13 e 0 e o ponto C tem coordenadas 0 e 5. Com essas informações, a gente já consegue concluir essas três coisas aqui, ó. Como o ponto A tem coordenadas 13 e 0 e esse meu ponto O é o centro da elipse e também é o centro do plano cartesiano, então o centro é o ponto 0, 0. O meu Azinho é a distância do centro da elipse até esse ponto A, ou seja, 13, visto que aqui vale 13 para x. E o meu Bzinho é a distância do centro até essa parte aqui, né, que seria o semi-eixo menor da minha elipse, vale 5. Então, com essas informações, eu já consigo determinar a minha equação reduzida. Aqui é o formato da minha equação reduzida. Nesse meu caso, o x0 e o y0 são as coordenadas aqui do centro, 0 e 0. O meu A vale 13 e o meu B vale 5. Substituindo, x menos 0 ao quadrado dividido por 13 ao quadrado, mais y menos 0 ao quadrado dividido por 5 ao quadrado é igual a 1. Percebam que eu coloquei o 13 aqui e o 5 aqui, porque o eixo maior é paralelo ao eixo x. Na verdade, aqui o eixo maior coincide, né, com o eixo x. Por isso que o A ficou embaixo da primeira fração e o B ficou embaixo da segunda fração. Feito isso, a única coisa a mais que você pode fazer é resolver. Aqui, x menos 0 ao quadrado é x ao quadrado. 13 ao quadrado, 169. Y menos 0 ao quadrado é y ao quadrado e 5 ao quadrado, 25. Portanto, essa daqui é a equação reduzida dessa elipse. Só que ele pedia mais uma coisa, determinar a distância entre os focos. De acordo com o slide anterior, a distância entre os focos seria 2c, considerando que a distância do foco até o centro é c, czinho, né? A distância entre os focos seria 2c. Então, eu vou precisar achar esse valor do c. Por enquanto, eu conheço o A e o B. Então, vou usar o teorema de Pitágoras. 13 ao quadrado é igual a 5 ao quadrado mais c ao quadrado. 169 é igual a 25 mais c ao quadrado.
c ao quadrado é 169 menos 25, que dá 144. Tirando a raiz de 144, eu descubro que o c vale 12. Eu quero a distância focal, ou seja, 2c. Então, 2 vezes 12, 24. Sendo assim, eu respondi as duas questões aí. Achei a equação reduzida da elipse e determinei a distância focal. Poderia ser pedido também a distância, a medida do eixo maior, a medida do eixo menor. Esses outros casos a gente vai comentar agora no próximo exemplo. Ó. Considere a elipse de equação 9x² mais 25y² igual a 900. Percebam que aqui foi dada uma equação de elipse. Então, determine a equação da elipse na forma x² sobre a² mais y² sobre b² igual a 1. Ou seja, eu quero transformar essa equação na equação reduzida de uma elipse. Tá? É muito comum ser pedido isso. A sugestão é sempre a seguinte. Como aqui tem que ser igual a 1, você sempre vai pegar o que está aqui depois do igual e transformar ele em 1. Ou seja, para que eu transforme esse 900 em 1 inteiro, eu preciso dividir ele por 900 mesmo. Para não mudar a igualdade, eu vou dividir tudo por 900. Então, dividindo essa equação por 900, eu vou obter isso daqui. 9x² sobre 900 mais 25y² sobre 900 igual a 900 sobre 900. Por quê? Porque a equação reduzida tem que ser igual a 1. Aqui eu posso simplificar. Esse 9 e o 900 dá para dividir por 9, vai ficar x² sobre 100. E aqui, dividindo em cima e embaixo por 25, vai ficar y² sobre 36. Vejam que está quase desse jeito. Aqui eu quero escrever ainda como a² e b². Então, número que é ao quadrado dá 100 é o 10. Número que é ao quadrado dá 36 é o 6. Portanto, nesse formato aqui, eu obtenho essa equação aqui. Certo? Próxima pergunta. A medida do eixo maior da elipse. O que acontece? Ó? Olhando para essa forma reduzida, eu já sei quanto vale o meu A e quanto vale o meu B. Então, aqui, 10 ao quadrado está no lugar do A ao quadrado. Então, meu A vale 10. Portanto, do item anterior, né? Como A é igual a 10, o eixo maior é 2A. Ou seja, 2 vezes 10, 20. O próximo item. A medida do eixo menor da elipse. O eixo menor é 2B. Do item A, então desse item aqui que nós encontramos, nós descobrimos que o B vale 6. Então, como o B é 6, o eixo menor mede 2B, ou seja, 2 vezes 6, 12. Então, aqui eu já consegui descobrir o valor do A, o valor do B, o valor do eixo maior, do eixo menor. Eu sei que essa elipse tem o eixo maior paralelo ao eixo X, certo? Próximo item. A distância focal. De novo, mesma ideia do anterior. A distância focal é sempre 2C. Então, no meu caso, eu vou precisar o quê? Achar o valor do C. Usando o teorema de Pitágoras e os valores para A e B que eu tenho do item A, eu tenho que 10 ao quadrado é igual a 6 ao quadrado mais C ao quadrado, 36, né, desculpa, mais C ao quadrado. Resolvendo isso daqui, C ao quadrado fica 100 menos 36, que é 64. Raiz quadrada de 64, 8. Então, eu sei que o meu C vale 8. Distância focal, 2C. Ou seja, 2 vezes 8, 16. E por último, se eu quisesse saber a excentricidade dessa elipse. Excentricidade, C sobre A. Agora eu já sei que o C vale 8 e o meu A lá do exercício do item A vale 10. Então, a excentricidade, 8 sobre 10, 0,8. Certo? Então, bom estudo a todos.